Imagine um homem que tem tudo: riquezas, saúde, uma família unida e uma vida de paz. Ele é justo, íntegro e temente a Deus. Mas, de repente, tudo o que ele possui é destruído em um único dia. O que fazer quando o sofrimento chega sem aviso? Por que pessoas boas enfrentam tanta adversidade? Hoje, vamos mergulhar na história de Jó, um homem que passou por perdas inimagináveis, mas manteve sua fé em Deus. Acompanhe-nos nessa jornada e descubra o que podemos aprender com sua história, que ainda tem muito a nos ensinar sobre fé, justiça divina e a natureza do sofrimento. Capítulo 1. A prova de Jó. O início do sofrimento. Imagine um homem com uma vida invejável. Jó, rico, respeitado, com uma família unida e feliz, e um caráter irrepreensível diante de Deus e dos homens. Ele era considerado um dos maiores homens de seu tempo, com uma fortuna imensa, possuindo terras, gado, servos e filhos. Mas o que parecia ser uma vida perfeita estava prestes a mudar drasticamente. Deus, em uma conversa com Satanás, permite que Jó seja testado de uma maneira que nenhum ser humano poderia imaginar. Satanás questiona a fidelidade de Jó, sugerindo que ele só serve a Deus porque vive em prosperidade. Para provar a integridade de Jó, Deus permite que Satanás retire tudo o que ele tem, mas sem tocar em sua vida. Em um instante, Jó perde suas riquezas, seus bens, seus empregados e, o pior de tudo, seus filhos. Um golpe após o outro, a dor e o sofrimento se abatem sobre ele, como uma tempestade sem fim. A primeira reação de Jó é algo que nos ensina muito sobre a verdadeira fé. Ao receber a notícia devastadora, ele se prostra e adora a Deus dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não se revolta, não questiona, não busca culpados. Ele apenas se entrega à vontade de Deus, reconhecendo que tudo o que possuiu foi um presente dado por Deus, e que tudo poderia ser tirado de volta. Jó mostra um exemplo de humildade e submissão à soberania divina. Mas, mesmo em sua dor profunda, Jó não compreende por que está passando por isso. Ele mantém sua fé, mas a angústia toma conta dele. Ele não entende a razão de tanto sofrimento, e isso nos leva a refletir. Quantas vezes, quando passamos por dificuldades, nos questionamos sobre o motivo de nosso sofrimento? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? A resposta de Deus para essas perguntas vem, mas de maneira diferente do que Jó esperava. Capítulo 2. A visita dos amigos. O julgamento dos justos. Após a perda de tudo, Jó está devastado, coberto de feridas e sentado em cinzas. Mas o que ele não espera são as visitas de 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegam para consolá-lo, mas, ao invés de conforto, eles trazem palavras de condenação e julgamento. A princípio, eles ficam em silêncio, vendo a dor de Jó. Mas, com o tempo, começam a acusá-lo. Eles dizem que todo aquele sofrimento é uma consequência do pecado de Jó. Se ele estivesse sofrendo tanto, é porque algo de errado havia feito. Essa atitude dos amigos de Jó é algo que também podemos ver em nossas próprias vidas. Quando vemos alguém sofrendo, nossa tendência muitas vezes é buscar uma explicação rápida, uma justificativa que coloque a culpa em algo ou alguém. Você deve ter feito algo de errado, ou talvez Deus esteja punindo você por algum pecado oculto. Essas palavras, que nos parecem tentativas de trazer respostas, muitas vezes não ajudam, mas ferem ainda mais o coração de quem sofre. Jó, no entanto, resiste às acusações. Ele defende sua inocência, dizendo que não sabe o que fez de errado. Ele clama por uma explicação direta de Deus, desejando saber a razão de seu sofrimento. Mas seus amigos, longe de ajudar, continuam insistindo que o sofrimento é sempre uma punição por pecado. E isso traz uma reflexão importante. Será que estamos mais preocupados em julgar os outros em suas dificuldades, ou em ser uma fonte de apoio e compreensão?
A falta de compaixão de seus amigos nos lembra da importância de, ao invés de apontarmos dedos, estarmos ao lado dos outros em suas lutas, oferecendo nosso ombro e nossa ajuda. Capítulo 3. A resposta de Deus. O mistério da soberania. Depois de um longo tempo de sofrimento, com os amigos insistindo em sua culpa e Jó clamando por uma explicação, Deus finalmente fala. Mas a resposta que ele dá a Jó não é uma resposta direta ao sofrimento em si. Deus, ao invés de explicar as razões do sofrimento de Jó, começa a questioná-lo sobre a complexidade do universo. Ele faz uma série de perguntas que revelam a vastidão e a profundidade do seu poder e sabedoria. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que sabes tanto. Jó 38:4. Deus desafia Jó a compreender a magnitude de sua criação, desde a fundação da terra até o controle dos mares e da natureza. Deus revela a Jó que, embora ele seja um homem justo, não pode compreender os mistérios do universo, porque sua visão é limitada. A sabedoria e o poder de Deus estão além da capacidade humana de entendimento. Essa resposta de Deus nos leva a refletir sobre nossa própria perspectiva. Muitas vezes, em nosso sofrimento, buscamos respostas lógicas e claras, tentando encaixar tudo em um molde que possamos entender. Porém, a verdadeira fé exige que confiemos em Deus, mesmo sem entender completamente os motivos ou o propósito por trás das adversidades. Deus, em sua soberania, não precisa dar explicações para tudo, mas nos ensina a confiar em sua perfeição. Jó, ao ouvir a voz de Deus, percebe que suas perguntas não podem ser respondidas de maneira simples. Ele se humilha diante de Deus, reconhecendo que, embora tenha sofrido profundamente, ele não tem a capacidade de compreender os desígnios divinos. Ele se arrepende de suas palavras e se submete à vontade de Deus, não por ter encontrado uma explicação para seu sofrimento, mas por entender que Deus, em sua sabedoria, sabe o que é melhor. Capítulo 4. A restauração de Jó. A fidelidade recompensada. Após a resposta de Deus, Jó não é apenas restaurado, mas é abençoado de maneira ainda mais abundante do que antes. Deus dá a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Mais riquezas, mais filhos e filhas, e uma vida longa e próspera. A fidelidade de Jó, sua perseverança na dor e sua confiança em Deus são recompensadas com bênçãos que superam as perdas que ele havia sofrido. Essa restauração não significa que Jó não tenha mais dificuldades ou sofrimentos, mas que ele foi fortalecido e preparado para aquilo que Deus tinha planejado para ele. Jó, em sua dor, viu além da dor e entendeu que o sofrimento não é um fim, mas um meio de nos aproximarmos mais de Deus e entender melhor sua grandeza. Deus não prometeu uma vida sem sofrimento, mas Ele promete estar conosco em meio a ele, nos guiando e fortalecendo. A história de Jó nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não nos abandona. Sua fidelidade é constante, e sua graça é suficiente para nos levar à restauração. Jó, após tudo o que passou, compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em seus bens materiais, mas em sua fé inabalável em Deus. E assim, ele se tornou um testemunho vivo de que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos experimentar a paz que vem de confiar em Deus. A história de Jó não é apenas sobre o sofrimento, mas sobre a confiança inabalável em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jó nos ensina que, embora possamos questionar e lutar com nossas dificuldades, Deus está conosco em meio a tudo isso, nos chamando a confiar nele. Quando passamos por momentos difíceis, devemos lembrar que, assim como Jó, podemos aprender a nos submeter à vontade de Deus e confiar que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de fé e confiança. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela, onde continuamos a explorar a sabedoria das Escrituras.